Ao soberano Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Eu exalto ao Senhor por mais um dia, são exatamente 18 horas. Nós estamos começando hoje, com a permissão de Deus, a segunda aula do nosso curso Princípios Bíblicos de Liderança. Eu quero convidar você para estar conosco. Nós vamos até às 18h50, uma aula de inspiração e direção quanto ao aprendizado bíblico do que tange ao serviço de liderança e, claro, ao seu serviço como líder na casa do Senhor. Quero agradecer a Deus pela sua vida, dizer que é uma honra ter você com a gente. É um prazer. Eu sou o pastor Gessner, somos a Igreja Assembleia de Deus Missão em Itaú de Minas, e é uma alegria estar com você. Feche os seus olhos, vamos orar juntos para começarmos essa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por estar aqui. Obrigado, Senhor Pai, porque o Senhor preparou esta linda noite para estarmos na Tua presença. Hoje é o segundo dia, segunda aula do nosso curso Princípios Bíblicos de Liderança. Eu te rendo louvores porque a Sua palavra é fiel e verdadeira. Eu te engrandeço porque eu posso aprender contigo. Eu te louvo porque a Tua bênção é estendida sobre nós. Agora eu peço por gentileza que os céus se abram sobre as nossas vidas esta noite. Que o Senhor traga sobre nós a inspiração, a direção, a orientação da Tua palavra. Fala conosco, Deus, segundo o Teu querer, e nos ajuda segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de começar com você, lembrando, as nossas regras do nosso curso. São 50 encontros semanais, que acontecerão de 18 de janeiro até 27 de dezembro. Nós temos encontros presenciais e com encontros online. Então você pode acompanhar tanto aqui na nossa sede em Itaú de Minas, na Rua Madre Paulina 58, ou também pela nossa página no Facebook. E todos os dias após as 19 horas, nosso vídeo já está também no nosso canal no YouTube. Você tem a participação via chat, e interessante é que todos os líderes deverão participar via chat para nós identificarmos a sua frequência, porque a sua frequência determina a sua qualificação para receber o certificado de conclusão do curso Princípios Bíblicos de Liderança, que exige 75% da sua frequência nas nossas transmissões ou nas nossas aulas online. Todos os participantes vão ter mentoria e acompanhamento se acharem necessário. Quero agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de fazer isso. E o curso tem pelo menos 3 grandes propósitos. A gente vai trabalhar verdades eternas sobre liderança, o coração e a mente do líder e o crescimento pessoal. Esses são os 3 grandes propósitos do nosso curso Princípios Bíblicos de Liderança. Vamos à aula de hoje, então. Está tudo pronto? Abra sua Bíblia comigo, vamos começar. Marcos, capítulo número 2, versículo 1 até o versículo 12. Eu queria convidá-los para que nós lêssemos a palavra de Deus. Marcos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Eu vou pedir aqui ao meu staff para divulgar aí nos grupos da igreja os nossos links, para que as pessoas possam estar acessando. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estando ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta, tome o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Eu sei que para todos que aqui estão ou estão me assistindo,
não é nenhum texto novo, pelo contrário, é um texto extremamente conhecido, extremamente prático, mas parece que não tem muito a ver com aquilo que nós entendemos por liderança. Parece que não tem muito a ver com princípios bíblicos de liderança falar daquela cura do paralítico que foi trazido por 4 amigos, o paralítico de Cafarnaum. Eu não vou ficar me atendo aos detalhes do texto, mas eu quero tirar desse texto a razão pela qual ele foi escolhido para nós trabalharmos o princípio de hoje. O princípio de hoje é um dos princípios talvez mais difíceis de nós identificarmos no líder. É um dos princípios talvez mais desafiadores, porque para todas as ações que nós temos, nós conseguimos justificar muito bem quando fazer, de que forma fazer, de como tomar posição. Mas um dos maiores desafios do líder é fazer-se entender ou fazer conhecida a sua visão, a direção que está orientando o seu trabalho. Então, por essa razão, eu tirei desse texto de Marcos 2 algumas observações e quero caminhar com você. A primeira delas é que eu identifico no texto que haviam 4 amigos que resolveram levar um paralítico até Jesus, sabendo que ele estava em Cafarnaum. Ora, o texto diz que eles chegaram e a casa estava cheia, o ambiente estava inacessível. Eles pensaram, e agora o que fazer? Num ambiente normal, numa decisão normal de qualquer ser humano era, vamos embora, porque nós chegamos tarde, o ambiente está cheio, a gente vai embora. O que eu observo, queridos, é que quem tem a chamada para uma liderança, e quando eu falo de liderança, eu não estou falando só de liderança de departamentos ou de trabalho profissional, eu falo de liderança em todos os seus níveis. A primeira coisa que nós identificamos é que um bom líder, ele se preocupa não somente consigo mesmo, ele se preocupa com os outros. Aqueles 4 amigos podiam dizer assim, não dá, não deu, chegamos tarde, vamos embora. Mas o texto nos faz entender que eles não encontrando uma forma de entrar com a cama do paralítico pela porta, porque o ambiente estava inacessível, eles resolvem tomar uma atitude. Eles não sairiam dali sem resolver o problema do paralítico. Eles poderiam até não conseguir que o paralítico fosse curado, mas levar o paralítico até Jesus, eles tinham um compromisso de fazer. O que significa isso, pastor? Isso chama-se abnegação. Isso chama-se preocupação com os outros. Isso apresenta para nós uma característica muito importante de qualquer um que quer tanto assumir uma posição de liderança pessoal, ou profissional, ou técnica, porque se você se preocupar apenas consigo mesmo, logo, você não consegue ser um bom líder. Um bom líder, ele tem uma característica muito nobre, ele é alguém abnegado. Abnegar, se você sabe a técnica da escansão, que é muito simples, não é? Você pega uma palavra que você conhece, e vai dividindo a palavra para você entender. Ab é um prefixo, negação, você conhece bem o que é. Então, a abnegação nada mais é que negar-se a si mesmo, aos seus próprios conceitos ou desejos, é você se preocupar com os outros. Segunda coisa que eu identifico no texto é que eles resolveram unir para poder cooperar com o paralítico. Como é difícil a gente falar de união nesse tempo egoísta que a gente está vivendo. A gente é tão egoísta, e eu vou fazer uma observação aqui que talvez não soe tão bom de ouvir. Nós somos tão egoístas que a gente nem se preocupa com os outros. Às vezes a gente tem tanta preocupação, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E o líder, se ele não tem a preocupação de ser alguém que trabalha cooperando com os demais ou trabalhando em conjunto, esse líder não consegue produzir os resultados. O grande problema é que as pessoas imaginam que quando você está trabalhando unido e cooperando ou trabalhando em conjunto, as suas características são diminuídas. Pelo contrário, é na somatória das habilidades que se produz grandes resultados. Os resultados pessoais ou as habilidades pessoais se destacam nas grandes ações conjuntas, não são nas ações individuais. Não são nas ações individuais que se aparecem as melhores habilidades, não. São nas ações conjuntas. Então é importante aprender com o texto que eu preciso ter esse espírito de cooperação. Pensa um pouquinho comigo, vamos pensar na cultura da época. A cultura da época não era uma cultura voltada nem tão pouco para isso. Mas aqueles 4 homens se preocuparam tanto com aquele paralítico, que eles tiveram a coragem de unir as forças. Imagina subir com uma cama de um aleijado no telhado. É bem verdade que você sabe como era
as casas daquela época não tinham os pés direitos tão altos como os nossos, a construção não era como a nossa, mas não era algo simples. Imagina se fosse hoje, não é? Você destelhar um lugar, imagina como é que eles iam, não é? Alguém foi lá na porta e falou assim, olha, ele está bem perto do meio. Olharam para o telhado, como naquela época não tinha os forros que tem hoje. Olha, o telhado, pelo que eu estou vendo, está bem próximo ali do meio do telhado. Está bem próximo do teto, do meio do telhado dessa choupana, dessa casa. E eles vão e conseguem descer o paralítico à frente de Jesus. Por quê? Porque trabalharam em conjunto. Se um só quisesse fazê-lo, não conseguiria. Mas os 4 amigos conseguiram fazer. Porque o trabalho em conjunto produz vitória. Terceira característica importante desse texto, a fé firme de que a única resposta é Jesus. Nas coisas que eu mais me preocupo quando trato princípios bíblicos de liderança, é porque a primeira coisa que passa pela cabeça da gente que quer assumir um papel de liderança eficaz, é que as habilidades que nós temos são suficientes. Deixa eu te contar um segredo que talvez você não tenha parado para pensar. As nossas habilidades, por mais especiais que sejam, elas não são suficientes. A resposta sempre será a fé que Jesus tem. A melhor direção, a melhor orientação, a melhor forma de trabalhar e a capacitação necessária para você fazer o que você precisa. Eu vou ficar com a última característica com muito cuidado aqui, porque isso talvez seja onde nós vamos focar o nosso tema do princípio de hoje. Entenda uma coisa. Aqueles 4 homens não conseguiriam o objetivo se eles não tivessem priorizado, não tivessem estabelecido prioridades bem definidas. Sabe por que a nossa vida passa e a gente não realiza tudo aquilo que a gente sonhou? Porque nós não temos prioridades bem definidas. Nós às vezes achamos que as temos, mas às vezes nós não as temos. Nós até pensamos, não, agora é meu foco, e eu ouço muito isso na minha casa às vezes. Não é? A gente senta para conversar em família, para decidir algumas coisas, olha, não, nosso foco agora é isso. Aí nós vamos agora fazer tudo para chegar a esse ponto. Só que é tão complicado que às vezes no meio do caminho, qualquer circunstância tira a gente daquele foco. Já observou que você escreve propósitos para o ano? Aí daqui a pouco você no meio do ano já mudou o seu foco, a sua direção, ou você já está investindo tempo e recurso naquilo que não parece ser tão prioritário. Por que isso acontece? Falta de priorizar de forma bem definida aquilo que você precisa fazer. As prioridades não são tão desafiadoras que elas simplesmente batem em algumas barreiras que são talvez as mais comuns. A primeira delas, mas nós nunca fizemos isso antes. Já observou que tudo que é novo nos causa meio que espanto? Mas eu tenho que fazer, será que dá para fazer? Não é? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que tem um sonho de pregar. E eu falei para ela, só existe um caminho. Pregar é fruto de um treino. Você começa a estudar, ler a Bíblia e orar, e começa a exercer a função. Não haverá um pregador eficiente que não tenha, no mínimo, começado pregando com suas mensagens talvez limitadas, ou no tempo, ou na forma, ou na abordagem, ou até mesmo na leitura do texto. Mas que isso vai se produzindo com o tempo. A prova disso é que todos nós que pregamos, se você prega a mensagem a primeira vez, ela tem um foco. Prega a segunda vez para você ver. A profundidade é muito maior, a revelação é maior. São revelações novas que juntam aquilo que você já sabe. Por quê? Porque isso é aquilo que mais nos assusta. Nós nunca fizemos isso antes. O que as pessoas vão pensar se a gente começar a fazer assim é um dos grandes impedimentos para as prioridades. Minha proposta para você hoje é: você tem prioridades bem definidas? Para você pensar. Quantos anos da sua vida você já passou? Quantos dias da sua vida você já viveu? Aí você fala e fala assim, não, eu tenho 30 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho 15, eu tenho 12, eu tenho 50, ou como eu, chegando aos 50, você pensa, fala assim, mas olhando para trás, eu acho que eu tenho uma vida que até que teve umas realizações boas. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu consegui isso, eu consegui aquilo. Hoje, eu tive a honra de poder ser agraciado e abençoado com o testemunho de uma pessoa que me contou um pouquinho da sua história. Ele me falando como foi difícil, os seus dias, e me contou de forma desafiadora como ele sofreu nos primeiros anos da sua vida, enfim. E ele disse, pastor, e com lágrimas nos olhos, disse, pastor, hoje eu olho para trás e eu glorifico a Deus o tanto que Deus me deu. E ele falava e meu coração começava a arder. A pergunta que me vinha ao coração era,
será que eu tenho prioridades bem definidas na minha vida? Ou será que eu estou esperando as coisas acontecerem para eu dizer, foi Deus que fez? Ou para eu dizer, deveria ter feito assim? Ou para eu dizer, mas também eu não sabia de nada do que ia acontecer? Será que eu não estou permitindo que as minhas prioridades simplesmente sejam roubadas de mim? Para você pensar. Eu só conseguirei ser alguém que resolva a minha vida e conquiste as maiores realizações se eu tiver prioridades bem definidas. Pastor, em que sentido? Prioridades para a liderança? Não, prioridades para a vida. Para você pensar. O que motiva a gente sair de casa de manhã? O que faz a gente levantar da cama de manhã? O que faz a gente tomar as posições? O que faz a gente mudar de rota? O que faz a gente orar um pouco mais? O que faz a gente cantar louvores ou adorar? Pensa comigo, o que faz você se mover? O que faz você simplesmente avaliar as suas decisões? Tudo está baseado nas suas prioridades. Eu vou trazer um nominho talvez mais comum, que simbolize talvez algo mais próximo da gente. Tudo está baseado na minha visão. E quando eu falo de visão, não é o que eu enxergo, é o que eu acredito. Visão não é o que eu enxergue. Porque às vezes você vai dizer, pastor, mas eu tenho uma miopia de 3,5, um astigmatismo de 7, então eu enxergo muito pouco, né? Eu não sei nem quem está lá fora. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de entender que Deus tem uma vontade expressa para a minha vida e para a sua vida. E essa vontade expressa de Deus para a minha vida, ela é revelada através daquilo que eu acredito. A visão que me faz despertar pela manhã, levantar, é o princípio que eu enxergo aqui nesses 4 jovens que me impressionam. A prioridade deles, independente de se fossem julgados ou não, independente de alguém criticá-los, aí tem uns pregadores mais empolgados, vou falar disso na próxima aula. Quem tampou o buraco do telhado? Né? Tem uns pregadores aí pregando essa mensagem com muita... E eu pensei nisso, é interessante. Eles não se preocuparam se alguém ia tampar ou não ia tampar. Pode ter sido até um deles que ficou meio que chateado ou meio que preocupado. Não, tem que tampar a casa do fulano, é meu amigo, eu preciso tampar o telhado. Se chover, se acontecer alguma coisa. Eu sei que muita gente, mas não era essa a motivação. O fundamento que fez com que eles tomassem a posição é que eles tinham uma prioridade bem definida. Eles sabiam aonde eles iam chegar. Eles sabiam o que eles deveriam fazer para chegar aonde eles iam chegar. Sabe por que nós não chegamos onde nós tanto sonhamos? Sabe por que o nosso encerramento do ano não é tão realizador quanto os nossos começos? Não é tão realizador quanto os nossos sonhos? Porque nós não temos uma visão clara. Nós não temos uma fundamentação clara de onde nós podemos chegar. Não, pastor, para com isso. Eu sou limitado porque eu tenho isso. E nós criamos uma série de barreiras. Engraçado, não é? Nós criamos as nossas barreiras. E na hora que vem uma dificuldade, a gente quer colocar Deus no rolo da gente. E quer que Deus resolva tudo. Só que a gente não consegue confiar que esse mesmo Deus que resolve tudo, não é o Deus bombeiro, que você vai acioná-lo quando você precisa. Mesmo que eu entenda que Ele é Deus que atende necessidades. Ele é o Deus que quer ser seu Senhor, Rei, direcionador da sua vida em todo instante. Qual que é mais fácil? Convidar Deus para se intervir numa situação que eu estou vivendo? Ou convidar Deus para me dar a direção daquilo que eu vou fazer esse ano? Pensa comigo. Qual que é mais realizador? Eu colocar Deus no meio de um problema? Ou eu pedir, Deus, me dá graça para que eu consiga atravessar esse ano sem enfrentar nenhum problema que eu não consiga resolver? Você pensou? E por que nós colocamos Deus como Deus bombeiro, pastor? Porque nós não temos convicção da visão onde nós podemos chegar. Esse é o grande desafio. O fundamento da liderança, ele não está em você ser o mais hábil orador ou o mais competente líder. Não, o fundamento está em você saber onde você pode chegar. Não, pastor, peraí, mas se eu sou líder do departamento de jovens, eu preciso saber onde os jovens podem chegar. Se eu tiver um segredo para você, eles só chegarão aonde você acredita que eles podem chegar. Peraí. Então, o primeiro desafio da liderança não é liderar os outros. Porque se funcionasse o modelo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço na liderança, era liderar os outros. O maior desafio é liderar a gente. É entender que prioridade eu tenho. É entender que direção eu tenho. É entender aonde eu acredito que eu posso chegar. Porque é muito simples você olhar para uma situação e dizer assim, isso aí é impossível, ou isso aí é fácil. Não.
Entenda, queridos, uma missão é simplesmente uma visão que eu coloco em prática. Um compromisso. Quer ver? Vamos voltar lá para o texto de Marcos 2? Né? Eu coloquei o texto lá atrás para a gente brincar com ele aqui a aula toda. Pensa comigo. Por quê? Que foi possível que os 4 rapazes descessem o paralítico em Cafarnaum, na casa daquele jovem que ele estava ali tentando? Por quê? Porque a missão era simplesmente definida por uma visão clara. Eles só tiveram a coragem de destelhar a casa, amarrar a cama, descer a cama onde estava Jesus, porque eles tinham uma visão clara, claríssima. Jesus pode resolver o problema. Jesus é a solução. Jesus é aonde esse menino tem que chegar. Se Jesus não vai curá-lo, não é problema nosso, mas nós vamos chegar até Jesus, porque ele tem curado por aí, pode ser ele agora. Então vamos fazer isso, a nossa missão é clara. E aí, queridos, essa visão de que eles conseguiriam chegar até Jesus, levariam o paralítico até Jesus, fez com que eles sustentassem todas as etapas das ações que eles empreenderam. Aí eu aprendo um princípio importante. Se as ações que eu empreendo não chegam no resultado que eu gostaria, pode avaliar. É porque a tua visão não tem sustentado as ações que você realiza. Você não tem consciência de onde você pode chegar. No meio do caminho você vai dizer: isso não é para mim não. Isso é muito para mim, isso é muito para mim, eu vou desistir. E aí você começa a recuar. Por quê? Porque a visão não é clara. Está claro isso, não? Eu acho que eu estou com algumas pessoas aqui, quero dizer bem-vindos. Né? Você que está na live pode fazer suas perguntas, questionamentos, a gente vai respondê-los. Eu quero agradecer de coração você por estar com a gente. Bom, então toda liderança começa com uma visão. Vamos dividir isso para a gente ficar bem tranquilo aqui. Eu vou terminar já a nossa aula de hoje, mas vamos parar um pouquinho para pensar. Essa visão precisa ser uma visão clara da minha capacidade. Eu não posso me auto ou super avaliar. Eu também não posso me subavaliar. Sabe por que muitos líderes fracassam? Porque eles não têm uma visão clara de quem são e aonde podem chegar. Sabe por que muitos líderes às vezes não querem assumir responsabilidade? Porque não sabem exatamente quem são e nem o que podem fazer. Que é isso, pastor? Agora o senhor pegou pesado. Não. Para você pensar. Quantas vezes você viu alguém, admirou alguém e disse: esse cara é minha referência, agora eu vou chegar onde ele chegou. Agora eu vou. E você começou. E daqui a pouco você descobriu que no meio dessa caminhada tinha uma série de desafios. Você falou assim: é verdade, mas tem que entender também, né? O cara começou antes de mim. O cara é mais inteligente que eu. Ou a pessoa é mais preparada que eu. E você começou a arrumar um monte de desculpa boa para você convencer que você não conseguia chegar onde você imaginava que podia chegar. Por quê? Porque você não tinha claro, sem nenhum tipo de interferência, quem você acreditava que você era. Depois que você sabe o seu potencial e quem você é, por isso que eu usei na aula passada a avaliação, se eu tenho realmente consciência do que eu tenho pensado. Vamos lembrar da aula passada, Provérbios 23:7, assim como pensa a sua alma, assim você é. Porque eu desafiei aqui os líderes da aula passada a pensarem: peraí, como é que eu sou, quem eu sou, o que eu penso? Porque eu só consigo chegar, eu só consigo ir até onde eu acredito que eu posso chegar. E aonde é que eu acredito que eu posso chegar? É onde a minha visão alcança. É onde a certeza da minha convicção e capacidade alcança. Então fica para nós essa frase interessante. Não só o líder, mas também aqueles que você vai liderar, devem assimilar a visão e serem motivados a colocar essa visão em prática. Você descobre quem você é e aonde você consegue chegar. E você vai conseguir passar essa visão para os seus liderados. E se algum deles não acredita, você vai dizer: olha, sim, você pode até não acreditar, mas eu acredito, porque eu sei do potencial que nós temos juntos. Às vezes o grupo não tem consciência de aonde pode chegar, mas você, como um líder que tem visão, você não tem dificuldade de dizer: olha, vai chegar, eu acredito, é possível, Deus vai nos dar a condição de chegar. Olhando um pouquinho mais para frente, a gente vai entender então que, e eu mostrei esse slide na aula passada, lidar com gente é liderar. Peraí, se liderar
Depende da minha visão clara de quem sou, de onde posso chegar. E da visão onde que o grupo pode alcançar. Então liderar não pode ser uma série de tentativas e erros para ver se dá certo. Não, liderar é um destino certo. Pastor, mas se não chegar aonde nós imaginamos que pudesse chegar, e se não alcançarmos onde nós imaginamos que podemos alcançar, eu tenho uma resposta muito interessante para te dar sobre isso. Se não alcançar, você pelo menos vai dizer, eu sabia aonde podíamos chegar, mas eu não imaginava que tinha Covid-19 no meio. Tem circunstâncias que não estão no nosso controle, mas isso não pode ser o que determina a minha liderança. Eu não posso ser um líder bombeiro. Fico o tempo todo apagando incêndio. Eu imaginei que era por aqui, mas eu acho que não vai dar. Vamos por aqui? Olha o quanto de energia você gastou para dizer ao grupo que era por aqui. Aí você não conseguiu levá-los para cá porque você viu que não era o caminho certo. Agora você vai desgastar tanta energia para dizer, agora vamos por cá. Aí você vai dizer, não é o caminho certo, e vão começando a ficar perdidos. Errar é humano. Né? Os irmãos sabem que nós tivemos 3 erros grassos de liderança da igreja depois que eu cheguei aqui em Itaú. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, foram grandes aprendizados. Abertura de um trabalho em uma cidade com uma estrutura inadequada, a colocar na nossa equipe um líder que não estava alinhado à nossa visão, e terceiro, fazer a agregação de alguns projetos que não eram projetos que estavam dentro da nossa visão. Isso nos custou caro. Teve projetos que nos custaram 40 mil reais de investimento. Caro. Projetos que nos custaram muitos reais. Nos custaram esforços, nos custaram lutas, nos custaram, enfim, muitas situações. Mas nos deram aprendizado. O que mais me ensinou nisso, me deixou com muita liberdade de trazer esse curso para você, tá? Porque eu aprendi com todo esse esforço. Liderar é verdadeiramente um destino certo. Liderar é eu e a minha equipe sabendo para onde vai. Porque se isso não é verdade, a gente não faz diferença. Hoje nós temos visão, missão e valores muito claros. Quando eu sento com a minha equipe de liderança, nossa diretoria, a gente tem muito claro. Todas as vezes que a gente vai conversar sobre um assunto, logo vem, mas isso está dentro da visão? Isso não vai ferir os nossos valores? Isso ajuda a gente a cumprir nossa missão? Não está dentro. Não está dentro? Então está fora. Simples. Mas por quê? Porque liderar é isso. Não falo isso por orgulho, nem por dizer que sou capacidade. Não. Eu falo porque a direção só é importante quando se sabe para onde vai. Se não se sabe para onde vai, não faz diferença. Tá? Então, eu quero encerrar essa tela com essa frase. Dar clareza à visão é a forma de orientar as prioridades, esforços, energia e tentativas assertivas. Volta comigo lá na última frase, ou no último aprendizado do capítulo 2 de Marcos. Eu disse que eu tenho que ter prioridades bem definidas. Então, é lógico que meu desafio aqui é linkar 2 conceitos importantes. Prioridades bem definidas é quando a minha visão é clara. Quando eu dou clareza à minha visão, as minhas prioridades, as minhas orientações, elas encaixam dentro do perfil. Então fica para nós esse aprendizado muito legal nessa oportunidade dessa segunda aula. Pastor, e se eu conseguir vender a ideia de que eu tenho uma visão clara de quem sou e de onde o grupo pode chegar. Se prepare para viver isso aqui, ó. Pergunta você, se os 4 amigos de Marcos 2, que desceram paralítico em Cafarnaum, não tivessem uma visão clara, eles trabalhariam confiados no resultado, sim ou não? Pensa comigo. Você acha que os 4 iam dar cara para bater, cooperar um com o outro, se não tivesse uma visão clara do que eles iriam fazer e qual era a missão para a qual eles estavam empreendendo? Sabe por que a sua vida muitas vezes diz que todas as coisas conspiram contra você? Sabe por que você às vezes fica batendo na tecla que as coisas não acontecem na sua vida? Porque parece que para mim tudo é mais difícil. Não é porque para você é mais difícil, é porque você não sabe exatamente onde e como você vai chegar. Aí tudo conspira contra. Tudo. Virar uma esquina conspira contra.
Você não sabe para onde você vai. Eu me lembro da historinha, né, do filme da Disney lá, aquele filme da Alice no País das Maravilhas, né? Alguém vai se lembrar, né? Eu era menino nessa época, então tem liberdade de lembrar. Na saída do País das Maravilhas, Alice chega numa encruzilhada, e aí ela, sem saber para onde ir, ela então chama a atenção de um gato risonho. Então vai se lembrar da figura do gato risonho no filme. E ela olha para o gato risonho e pergunta: para onde eu devo ir? A resposta dele é emblemática. Ele diz para ela: depende muito do lugar para onde você quer ir. Alice falou: mas eu não tenho uma preferência. Ele falou: então, qualquer lugar serve. Não importa para onde você vá. Não parece muito com muitas das nossas decisões? A gente não tem prioridades muito claras, não tem uma visão muito clara, consequentemente, não importa o que aconteça. O importante é que aconteça. Eu preciso mudar isso imediatamente. Pastor, eu quero mudar a concepção da minha equipe em termos de confiança, cooperação, interdependência, motivação, responsabilidade mútua. Passe para você, convença você com uma visão clara de onde você pode chegar. E depois convide os seus liderados para enxergar a visão clara do que você pode e aonde você pode chegar. É simples assim. Os princípios bíblicos de liderança nos ensinam basicamente isso. Uma visão clara vai promover confiança, as pessoas vão fazer porque confiam. Vai promover cooperação, as pessoas cooperarão porque acreditam realmente que podem chegar. As pessoas se unirão em interdependência. Quantas realizações que assustam a gente, não é? Quantas vezes você vê um grupo pequeno fazer coisas extraordinárias? Por que isso acontece? Porque a visão foi clara. Essa é a nossa missão. Todos nos esforçaremos para chegar aqui. Vamos junto? Vamos nessa? Todo mundo junto? Vamos lá? Não é? Por que nos esportes coletivos nem sempre a equipe mais forte vence? Não, mas essa equipe aqui tem jogadores muito mais caros, muito mais bem pagos. Por que perde para uma equipe que tem jogadores muito menos conhecidos, ou muito menos famosos, ou muito menos competentes, ou muito menos habilidosos? Por quê? Para você pensar. Por que muitas vezes tudo que um projeto que parece ser tão bem orquestrado, que tem certeza que vai dar certo, não chega a um bom final? A resposta está aqui. Pode ver que vai faltar alguma dessas peças. E essas peças só são produzidas quando? Quando se tem uma visão clara. Você só vai conseguir ter confiança da sua equipe sua no projeto. Você vai ter cooperação da sua equipe sua. Uma interdependência, dependência de todos, né? Um dos outros. Você vai ter motivação para as coisas acontecerem. Uma responsabilização mútua. Quando? Quando a visão for clara. Espero que tenha sido claro para você. Espero que tenha ficado claro isso para você, né? E aí a gente então esbarra numa situação. Aí você fala assim: tá ótimo, pastor, eu acredito que eu posso ser o próximo prefeito de Itaú e eu vou conseguir mudar essa cidade. Eu vou ser o próximo prefeito. Vou trabalhar para isso. Eu acredito nisso. Eu tenho certeza que eu tenho competência para isso. Tenho visão clara disso. Só que quando você chegar na sua visão, suponhamos que na próxima eleição você consiga, seja o nome que vai ser eleito para tal, você vai encarar um sistema. Você vai encarar uma cultura estabelecida. Todas as vezes que eu vejo visionários, homens que têm uma visão muito clara, não realizarem as suas coisas, se você parar para analisar friamente, muitos deles batem nos paradigmas da cultura. Batem nas barreiras estabelecidas pela cultura, pelos costumes, pelo modelo estabelecido, pelo status quo. E aí ele não consegue romper. Quer um exemplo disso? Hoje, se eu tenho a oportunidade de usar um telefone que é quase um computador, é porque teve um louco que disse assim: rapaz, eu vou inventar um trem que vai, como diz um bom mineiro, não é? Que vai, alguém daqui dá um grito e outro de lá vai ouvir o grito, vai entender o grito e vai conversar. Não sei se você consegue imaginar, século XVIII, um louco fazendo um negocinho, uma caixinha, que pegava aqui um negócio, botava no ouvido, pegava um microfone aqui, botava perto da boca e falava e era ouvido. Consegue imaginar isso? Chega para o seu presidente, com toda a empolgação da sua realização, ele olha para ele e fala assim: isso serve para quê? Eu ainda tenho cavalos bem ágeis e homens inteligentes. Vou usar isso para quê? Imagina se ele resolve dizer: vou desistir desse troço. Não serve para nada. Hoje nós não estaríamos com
uma comunicação tão efetiva. Eu me lembro que em 98 eu trabalhei na Americel. A Americel era, né, a primeira empresa que veio para o Brasil, liderada por, inclusive na época, por CEOs que eram, né, estrangeiros, e começou a comunicação, a telefonia celular. E a Americel comprou a Claro. Então hoje a Claro é a antiga Americel. E eu trabalhei nessa empresa em Porto Velho. No ano de 1998, eu fui contratado como consultor de vendas. Eu me lembro que naquela época estava instituindo a telefonia digital, né? Era só telefonia analógica. Então naquela época, quando se falava de identificador de chamadas, se falava de algo fora do padrão normal de comunicação. Como é que pode a pessoa saber que número está ligando? Até louco, isso não é possível, né? Aí eu me lembro que nós lançamos a telefonia digital em Porto Velho. Só que naquela época não tinha como hoje, né? Várias herbs ou torres de comunicação. Então não tinha ainda conseguido a Americel fazer as torres funcionar. A gente ia para as empresas, vendia um aparelho telefônico. Eu lembro como hoje era no Nokia, não era tão pequenininho como é hoje, mas era um bom Nokia. E nós vendíamos esse aparelho digital com a promessa que ele funcionaria. E nós tínhamos um prazo e daqui a pouco o prazo não foi cumprido pela empresa. Coisas que acontecem normalmente em qualquer lançamento de um produto novo. E eu me lembro muito, muito disso, porque era um anseio, um sonho, né? Porque o telefone celular naquela época ele era extremamente seletivo. Eu me lembro de eu pagar na minha linha telefônica um valor absurdo. O aparelho telefônico era extremamente elitizado. Aí nós chegamos com uma proposta: aparelho digital com preço mais barato. Imagina, todo mundo queria o negócio. Então eu lembro como hoje, era R$399 o aparelho. Eu lembro, não esqueço dessa fase da minha vida. A fase que eu mais ganhei dinheiro na minha história. Eu acho que eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida assim, nunca vendi tanto telefone, nunca realizei tantos sonhos. Né, quantas pessoas compravam um telefone e ficavam olhando para ele, dizendo assim: meu Deus, o dia vai funcionar, vai funcionar, né? Daqui a pouco começa a funcionar e vem uns problemas. Mas o que me chamou a atenção nesse processo é que tudo foi evoluindo. E daqui a pouco veio o telefone, né, aquele Nokia que tinha secretária eletrônica. Era um pequenininho, bonitinho. Vocês não conhecem essa história, mas era um pequenininho, bonitinho. Era um negócio, né? Eu me lembro o código dele. Eu não me lembro o código qual que era. Eu tinha na cabeça, não lembro mais. E daqui a pouco foi mudando. Daqui a pouco chegou os smartphones. Naquela época, quando alguém dizia assim: vai chegar a hora que você vai ver a pessoa em vídeo, em ligação, eu dizia: esse povo viaja na maionese. Como é que pode imaginar que eu vou ligar para alguém lá fora, eu vou ver a cara dele e vai ver a minha? Tá louco? Engraçado que no pleno século XXI, a gente não só tem comunicação via vídeo, a gente tem reunião via vídeo. Você consegue imaginar o que eu estou querendo dizer? Imagina, todo esse processo foi feito porque alguém um dia quis quebrar uma cultura, quis encarar um paradigma. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Quantos paradigmas a gente tem na nossa vida? Mas isso não é possível. Isso não vai dar. Isso não tem jeito. Isso é impossível conseguir. Isso aí não vai dar certo. Isso aí não é para o nosso tempo. O que falta nisso? Falta alguém que acredite aonde pode chegar. Para que todas as formas como as coisas são feitas, os valores, atitudes, as crenças, comportamentos, as práticas, sejam capazes de serem confrontadas com a sua firme visão de onde você pode chegar. Todas as mudanças radicais foram feitas por pessoas que tiveram coragem de vencer desafios como essa cultura forte. Isso tem um nome e chama-se mudança. Eu encerro a nossa aula de hoje com esse quadro para você pensar um pouquinho, avaliar um pouquinho, parar um pouquinho para ver como é que está, onde você está, o que você tem feito, como é a sua liderança. Obrigado. De que forma você tem realizado a sua liderança? Para você pensar. Você é alguém que tem visão clara onde você pode chegar e como você pode chegar? Ou você é alguém que está vivendo, né, exatamente como corre, né, na cultura normal? Deixa a vida me levar e aonde ela me levar eu vou indo. Você é alguém que tem coragem de ser assim? Ou você é alguém que acredita que você é chamado por Deus para um tempo, escolhido por Deus para fazer a diferença? Por que não acreditar? Eu preciso acreditar. E aonde começa a realização das minhas visões mais claras? Quando eu aprender que tudo precisa estar muito claro para mim, até mesmo a necessidade de mudança.
Eu não sei o que tem guiado as suas decisões até aqui. Mas se você precisa mudar, essa é a hora. Esse é o momento. Esse é o instante. Eu vou encerrar a aula. Tem muitas mais coisas legais para te conversar aqui, não é? A gente ia falar um pouquinho hoje, né, de como definir a visão. Vamos falar tudo isso no próximo encontro. Espero que você fique com um pouquinho de água na boca. São 50 semanas, né? A gente vai falar muito disso. Eu quero que você esteja preparado para isso. Tenho aqui 3 perguntinhas e vou respondê-las rapidinho nesses exatos 9 minutos que eu tenho. Vamos lá. Primeiro, eu tenho dificuldade em dar exemplos para os meus liderados. O que eu faço? Eu queria saber quem perguntou. Quem perguntou? É anônimo. Anônimo, não sei como é que se responde a alguém anônimo. Mas tudo bem. Eu tenho dificuldade em dar exemplo para os meus liderados. Como é que eu faço? Eu queria entender exemplos pessoais de vida ou exemplos de realização. Se é exemplo de realização, é só contar os seus testemunhos. Se é exemplos de como chegar ou quando chegar, de que maneira chegar, é as escolhas que você faz. Então, eu confesso que eu não consigo dar uma resposta, talvez, com práticas aqui, porque eu também não entendi exatamente a pergunta. Né? Se esse exemplo que você quer dar, vida pessoal, tem dificuldade de dar exemplos, contar testemunhos, é isso? Eu acho que a primeira coisa que você precisa saber é que isso é uma questão muito comum, sabia? Muitas pessoas têm vergonha de dizer que errou, ou têm medo de dizer que acertou e ser mal interpretado. Você não é fruto de um acaso, você é o fruto de tudo aquilo que aconteceu na sua vida até aqui. Então viva isso, honre o seu passado e suas experiências. Né? Segunda pergunta, como lidar com pessoas que não querem ser lideradas? Infelizmente, quem não consegue estabelecer para você uma visão clara, não consegue liderar. A questão não é que as pessoas não querem ser lideradas, é que elas não acreditam que você pode liderá-las. A questão não é o problema das pessoas, é seu. Essa pergunta aqui não está focada nos outros, é em você mesmo. Mude a sua forma de liderar. Tenha a visão mais clara de quem você é e onde você pode chegar. Só assim você consegue também que as pessoas acreditem na sua liderança. Sabe por que as pessoas não querem ser lideradas por você? Porque nem você acredita na sua liderança. Terceira e última pergunta, como direcionar meus liderados? Estou com muita dificuldade. Né? Direcionar para onde? Direcionar para onde? Responda para você mesmo que me perguntou. Você quer direcionar para onde? Quando você quer ensinar o caminho para alguém, você tem muito mais facilidade de ensinar o caminho que você já caminhou, já trilhou. Quando você sabe aonde ir, como ir, muito mais fácil ensinar para os outros como chegar. A maior dificuldade que nós temos é ensinar um caminho por onde nós não passamos. Por isso que as pessoas não acreditam na nossa liderança. Porque elas não enxergam em você a firmeza de que você está falando de algo que você já viveu. Então mude hoje, imediatamente hoje, a forma de abordar. Se for preciso, lidere pelo exemplo. Faça acontecer e deixe as pessoas verem resultado do que você está fazendo. Eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus por ter você comigo nessa noite tão especial, me dar a oportunidade de estar com você nesses quase 50 minutos de conversa. A gente vai encerrar nossa segunda aula hoje. Nós voltaremos na próxima semana com um pouco mais de princípios bíblicos de liderança. Eu convido você, se você achar que serve para alguém, além de você, que você está ouvindo, compartilhe nas suas redes sociais. Faz chegar a mais alguém esse vídeo. Eu quero agradecer a todos que estão aqui online, os irmãos que estão aqui presentes, assistindo o curso de forma presencial. Obrigado. Deus recompense cada passo vocês estarem comigo aqui. Eu os convido para estarmos em pé. Vamos usar esses últimos 5 minutos, nós conversarmos com Deus na nossa liderança. Não existe princípios bíblicos de liderança que não comecem com a capacidade de entender. Eu preciso ter uma experiência pessoal com Deus para que eu viva os princípios que Ele quer me ensinar. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu te rendo graças por essa linda oportunidade de estar aqui. Como é bom, Senhor, aprender de Ti e a Tua palavra. É bom saber, Senhor Pai, que a união não é só um conceito bonito, técnico, mas é um conceito realizador. Mas é um conceito realizador para quem acredita onde chegar, para quem acredita onde pode chegar,
quem acredita aonde é possível alcançar. Nos dá, Senhor Pai, visão clara. Abre-nos agora a nossa visão, para que nós entendamos e compreendamos aquilo que nós precisamos viver. Biblicamente falando, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que ilumina os nossos caminhos. A Tua palavra é, Senhor, aquilo que nos dá luz para os nossos caminhos. Então agora, Senhor Pai, nos amplia agora, Senhor, o comprometimento contigo e com a Tua palavra, para que nós vivamos aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado por aquilo que o Senhor nos permitiu viver nesse tempo. Obrigado por esta noite, em nome de Jesus. Amém? Obrigado a todos. Muito obrigado por nos dar a honra de me ouvir. Obrigado pela paciência. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. Se Deus permitir e não voltar, o Senhor Jesus para levar a igreja no arrebatamento, eu volto na próxima segunda. Gostaria muito que você estivesse conosco aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.